O Novo Testamento é uma introdução ao conhecimento oculto ou sabedoria secreta. Há várias linhas de pensamento que podem ser claramente percebidas nele. Tudo o que se segue refere-se às duas linhas principais. Uma descreve os princípios do reino do céu ou círculo esotérico e seu conhecimento. Essa linha enfatiza a dificuldade e a exclusividade de compreensão da verdade. E a outra linha mostra o que os homens devem fazer para se acercarem da verdade e o que não devem fazer. Isto é, o que pode ajudá-los e o que pode impedi-los, os métodos e regras de estudo e trabalho sobre si, as regras ocultas e de escola. Pertencente à primeira linha, a declaração de que aproximar-se da verdade requer esforços e condições excepcionais. Somente alguns podem acercar-se da verdade. Nenhuma frase é mais frequentemente repetida no Novo Testamento que a declaração de que só os que têm ouvidos podem ouvir. Essas palavras estão repetidas 9 vezes no Evangelho e 8 vezes no Apocalipse de São João, 17 vezes ao todo. A ideia de que é necessário saber ouvir e ver e ser capaz de ouvir e ver, e de que nem todos podem ouvir e ver, também está expressa nas seguintes passagens. Por isto lhes falo em parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. E cumpre-se nelas a profecia de Isaías, que diz: Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não conhecereis. Pois endureceu-se o coração deste povo, e com os ouvidos escutaram mal, e fecharam os olhos para não verem com os olhos, para não ouvirem com os ouvidos, e para não entenderem em seu coração, e se convertem de modo que eu os cure. Vossos olhos, porém, são bem-aventurados, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Mateus 13, 13 e 17. Olhando, olhem e não vejam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não suceda se converterem e serem perdoados. Marcos 4:12. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Já não vos lembrais? Marcos 8:18. E ele respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos outros só em parábola, de maneira que vendo, não vejam, e ouvindo, não emendam. Lucas 8:10. Porque não entendeis minha linguagem? Porque não sois capazes de ouvir minha palavra. Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não as ouvis, porque não sois de Deus. João 8, 43, 47. Muitas coisas ainda tenho a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. João 16, 12. Todas essas passagens se referem à primeira linha, que explica o significado do reino do céu como pertencente a alguns, isto é, a ideia do círculo interior da humanidade ou a ideia do esoterismo. A segunda linha refere-se aos discípulos. A confusão das interpretações habituais da Igreja consiste em que o que se relaciona com o esoterismo é encarado como se referindo à vida futura, e o que se relaciona com os discípulos é visto como se referisse a todos os homens. Além disso, devemos notar que as diferentes linhas de pensamento estão mescladas nos evangelhos. Muitas vezes a mesma passagem se refere a diferentes linhas, frequentemente passagens distintas ou passagens formuladas de maneira diferente expressam uma ideia, referem-se à mesma linha. Às vezes passagens sucessivas, que aparentemente resultam uma da outra, na verdade se relacionam com ideias totalmente diversas. Há passagens como, por exemplo, sede como criancinhas, e que têm ao mesmo tempo dúzias de sentidos diferentes. Nosso intelecto se recusa a conceber e a compreender esses sentidos, mesmo
que registremos esses sentidos diferentes quando não são explicados, ou quando chegamos a compreendê-los por nós mesmos, e posteriormente lemos as anotações feitas em diferentes ocasiões. Eles não parecem frios e vazios, sem sentido, porque o nosso intelecto não pode captar simultaneamente mais do que 2 ou 3 significados de uma ideia. Acrescentemos a isso que há muitas palavras estranhas do Novo Testamento cujos significados não conhecemos realmente, tais como fé, perdão, redenção, sacrifício, oração, caridade, cegueira, pobreza, riquezas, vida, morte, nascimento e muitas outras. Se conseguirmos compreender o significado oculto dessas palavras e expressões, imediatamente o conteúdo geral se tornará claro e inteligível, e muitas vezes completamente oposto ao que supunhamos comumente. No que se segue, vou tratar apenas das 2 linhas de pensamento mencionadas acima. Desse modo, a interpretação que dou aqui não esgotará, de forma alguma, os conteúdos do ensinamento evangélico e ajudará apenas a revelar a possibilidade de explicar algumas ideias do Evangelho em relação com as ideias do esoterismo e da sabedoria oculta. Se lemos os Evangelhos tendo em mente que o reino do céu significa o círculo interior da humanidade, tudo logo adquire para nós um sentido novo. João Batista diz: "Convertei-vos, porque está próximo o reino do céu." Mateus 3:2. E ele diz, imediatamente depois, que os homens não devem esperar receber o reino do céu, permanecendo como são, que este não é, de modo algum, direito deles, que na realidade eles merecem algo completamente diferente. Como visse, muitos fariseus e saduceus virem ao seu batismo. Disse-lhes: "Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Fazei, pois, dignos frutos de conversão, e não forjeis ilusões para vós, dizendo-vos: temos por pai Abraão. Porque vos digo que Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão." Mateus 3, 7 e 9. João Batista deu ênfase, com extraordinária força, à ideia de que o reino do céu só é alcançado por alguns que merecem. Para os demais, para os que não merecem, ele não dá esperança. Aquele cuja paz está em sua mão, limpará inteiramente a sua eira e recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Mateus 3,12. Falando do reino do céu, Jesus salienta várias vezes a excepcional importância na pregação de João Batista. E desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu padeceu violência, e os violentos o tomam pela força. Mateus 11:12. A lei e os profetas chegaram até João. Desde então se anuncia o reino de Deus e cada homem se esforça por entrar nele. Lucas 16:16. O próprio Jesus, quando começa a pregar o reino do céu, usa as mesmas palavras de João: "Convertei-vos, porque o reino do céu está próximo." Mateus 4:17. No Sermão da Montanha ele diz: "Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu." Mateus 5:3. Pobre em espírito é uma expressão muito enigmática, que sempre foi erroneamente interpretada, e se prestou às mais incríveis distorções das ideias de Cristo. É claro que pobre em espírito não significa espiritualmente fraco, e sem dúvida não quer dizer pobre, isto é, carente de bens materiais. No seu verdadeiro sentido, essas palavras contêm a ideia budista de não apego às coisas. Pobre em espírito será o homem que, pela força do espírito, não se deixa apegar às coisas, como se fosse indigente, isto é, quando as coisas têm para ele tão pouca significação, quanto se não as tivesse tido ou sabido delas. Esse não apego é uma condição necessária para se aproximar do esoterismo, ou do reino do céu. Mais adiante, Jesus disse: "Bem-aventurados os que padecem perseguição pela justiça, porque deles é o reino do céu." Mateus 5:10. Essa é a segunda condição.
o discípulo de Cristo podia esperar padecer perseguição pela justiça. Os homens do círculo exterior odeiam e perseguem os homens do círculo interior, especialmente aqueles que vêm ajudá-los. E Jesus disse: Bem-aventurados sereis quando vos insultarem e perseguirem, e com mentira disserem contra vós todo gênero de mal por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande será a vossa recompensa, pois assim foram perseguidos os profetas que houve antes de vós. Mateus 5, 11 e 12. Aquele que ama a sua vida a perderá, mas o que odeia sua vida neste mundo aguardará para a vida eterna. João 12, 25. Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro do que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também perseguirão a vós. João 15, 18, 20. Expulsar-vos-ão das sinagogas, pois chega a hora em que todo aquele que vos tirar a vida pensará prestar um serviço a Deus. João 16:2. Essas passagens dão ênfase, de modo muito preciso, à inacessibilidade das ideias esotéricas para a maioria, para a multidão. Todas essas passagens contêm um prognóstico muito preciso dos resultados da pregação do cristianismo, mas isso é compreendido geralmente com uma previsão das perseguições aos pregadores do cristianismo entre os pagãos, enquanto, na verdade, Jesus certamente se referiu às perseguições aos pregadores do cristianismo esotérico entre os pseudo-cristãos, ou aos esforços para preservar as verdades esotéricas no meio de um cristianismo eclesiástico que se estava tornando cada vez mais distorcido. No capítulo seguinte, Jesus fala do sentido do esoterismo e do caminho para ele, e acentua claramente a diferença entre os valores esotéricos e os valores terrenos. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o carruncho os corroem, e onde os ladrões penetram e roubam. Mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem o carruncho os corroem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se manterá fiel a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso vos será dado por acréscimo. Mateus 3:19, 20, 21, 24 e 33. Essas passagens, por outro lado, são compreendidas de maneira muito simples no sentido de opor os desejos terrenos ordinários de posses e poder ao desejo de salvação eterna. É claro que Jesus era muito mais sutil, e fazendo uma advertência contra o acúmulo de tesouros na terra, certamente chamou a atenção para as formas religiosas exteriores e para a piedade e santidade aparentes, que se tornaram mais tarde o objetivo do cristianismo da Igreja. No capítulo seguinte, Jesus fala da necessidade de preservar as ideias do esoterismo e não propagá-las indiscriminadamente, pois há pessoas para quem essas ideias, em sua essência, são inacessíveis e que, na medida em que podem aprendê-las, inevitavelmente as deturparão, farão dela um uso errado e as porão contra aqueles que estão tentando transmiti-las a eles. Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que não suceda que eles as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Mateus 7,6. Mas, logo depois disso, Jesus mostra que o esoterismo não está oculto para aqueles que realmente o procuram. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate se abre. Pois quem é de vós que, se o filho lhe pede um pão, lhe dá uma pedra?
Ou se lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente. Se, pois, vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7:7-11. Segue-se imediatamente uma advertência muito significativa. A ideia que ela contém é que é melhor não ingressar no caminho do esoterismo e começar o trabalho de purificação interior do que começar e abandoná-lo, dar início e voltar atrás, ou começar de modo correto e em seguida deturpar tudo. Quando o espírito impuro sai do homem, percorre os lugares áridos, buscando repouso, e não o achando, diz: voltarei à casa de onde saí. E vindo, encontra a varrida e adornada. Então vai e toma outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem vem a ser pior do que o primeiro. Lucas 11:24-26. Isso também pode se referir ao cristianismo da Igreja, que pode representar uma casa varrida e adornada. E adiante, Jesus fala da dificuldade do caminho e dos equívocos possíveis. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa a senda que leva à perdição, e muitos são os que por ela entram. Porque estreita é a porta e apertada a senda, que leva à vida, e poucos os que a encontram. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Mateus 7:13-14-21. O esoterismo nessa passagem é chamado vida. Isso é particularmente importante em comparação com outras passagens que se referem à vida comum como morte e ao povo como mortos. Nessas passagens podemos ver a relação entre o círculo interior e o círculo exterior, isto é, o quanto o exterior é grande e o outro, o interior, pequeno. Noutro ponto, Jesus diz que pequeno pode ser maior do que grande. Dizia ele: aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com o que comparemos? Ele é semelhante ao grão de mostarda, que quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Porém, semeado, cresce e torna-se maior do que todas as hortaliças, e deita ramos tão grandes que à sua sombra podem se apreciar as aves do céu. Marcos 4:30-32. O capítulo seguinte fala da dificuldade de acercar-se do esoterismo e fala do fato de este não dar bênçãos terrenas e às vezes até contrariar formas e obrigações mundanas. Nisto, aproximou-se um escriba e lhe disse: Mestre, seguir-te-ei aonde quer que fores. E respondeu-lhe Jesus: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa os mortos sepultarem seus mortos. Mateus 8:19-22. No fim do capítulo seguinte, menciona-se a grande necessidade em que as pessoas se encontram de ajuda do círculo interior e da dificuldade de ajudá-las. Vendo a multidão, enterneceu-se de compaixão por ela, porque estavam fatigados e prostrados como ovelhas sem pastor. Então, disse a seus discípulos: A messe é muita, porém poucos são os operários. Rogai, pois, ao Senhor da messe que envie operários à sua messe. Mateus 9:36-38. No capítulo seguinte, são dadas instruções aos discípulos sobre aquilo em que o trabalho deles deve consistir. Ide pregai dizendo: o reino do céu está próximo. Mateus 10:7. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz, e o que vos digo ao ouvido, pregai-o sobre os terraços. Mateus 10:27. Mas imediatamente depois, Jesus acrescenta que a pregação do esoterismo dá resultados totalmente diferentes dos que, do ponto de vista comum, os discípulos podem esperar. Jesus explica que, por sua pregação da doutrina esotérica, ele não trouxe ao homem paz e tranquilidade, e que a verdade divide os homens mais do que qualquer outra coisa, mesmo porque
Só alguns podem recebê-la. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, porém a espada. Pois vim separar o homem de seu pai, e a filha de sua mãe, e a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os de sua casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 34 e 37. Este último versículo traz novamente a ideia budista de que o homem não deve estar apegado a ninguém ou a nada. Apego, neste caso, não significa certamente simpatia ou afeição, no sentido em que essas palavras são usadas na linguagem moderna. Apego, no sentido budista e evangélico da palavra, significa um sentimento mesquinho, egoísta e inóbil. Não é, em absoluto, amor, uma vez que o homem pode odiar aquilo a que está apegado, pode tentar libertar-se e não ser capaz de fazer isso. O apego a coisas, pessoas, até o pai e a mãe, é o principal obstáculo no caminho do esoterismo. Mais adiante, essa ideia é ainda mais enfatizada. Veio ter com ele sua mãe com seus irmãos, e não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe comunicado: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e desejam ver-te. E ele respondeu, dizendo-lhes: minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Lucas 8, 19 e 21. Depois disso, Jesus começa a falar em parábolas do reino do céu. A primeira é a do semeador, e ele lhes disse muitas coisas em parábolas. Saiu um semeador a semear, e da semente parte caiu junto ao caminho, e vindo as aves comeram-na. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas, levantando-se o sol, queimou-a, e como não tinha raiz, ela secou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Mas outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, uma 100, outra 60, outra 30. Quem tiver ouvidos que ouça. Mateus 13, 3, 9. Essa parábola, que contém uma descrição completa e exata da pregação do esoterismo e de todos os seus resultados possíveis, e tem uma relação direta com a pregação do próprio Cristo, é quase o núcleo de todas as parábolas. O significado dessa parábola é perfeitamente claro. Ela se refere naturalmente a ideias esotéricas, a ideia do reino do céu, que são percebidas e compreendidas apenas por muito poucas pessoas, e que, para a imensa maioria, desaparecem sem deixar nenhum vestígio. E essa parábola termina também com as palavras: quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Na conversa subsequente com os discípulos, Jesus assinala a diferença entre eles e as outras pessoas. Acercando-se deles, disseram-lhe os discípulos: por que não lhe falas em parábolas? E ele lhes respondeu dizendo: a vós foi dado conhecer os mistérios do céu, mas a esses não é dado. Mateus 13, 10, 11. Esse é o começo das explicações referentes a uma escola e aos métodos de escola. Como veremos mais tarde, muito do que está dito nos evangelhos se destina apenas aos discípulos, e só tem sentido numa escola, e só em relação com outros métodos e exigências da escola. A propósito disso, Jesus fala de uma lei psicológica e até mesmo cósmica, que parece incompreensível sem explicações, mas estas não são expostas nos evangelhos, embora com certeza tenha sido dadas aos discípulos. Porque aos que têm, mais se lhe dará, e ele abundará, e ao que não tem, até mesmo aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Mateus 13, 12. Em seguida, Jesus volta às parábolas, isto é, a ideia das parábolas. Por isso, lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Mateus 13, 13. E a mesma coisa em Lucas. E ele respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos outros só em parábolas, de maneira que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Lucas 8, 10.
cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com seus olhos, nem entendam com seu coração, e se convertam, e eu os sane. Isaías 6:10, João 12:40. Pois endureceu-se o coração deste povo, e com os ouvidos escutaram mal. E fecharam os olhos para não verem com os olhos, e não ouvirem com os ouvidos, e para não entenderem em seu coração, e se converterem de modo que eu os cure. Vossos olhos, porém, são bem-aventurados porque veem, e vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade, vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Mateus 13:15-17. O ensinamento através de parábolas era muito característico de Cristo. Renan acha que não havia nada na literatura do judaísmo que pudesse servir como modelo para essa forma. Ele diz: é sobretudo na parábola que o mestre se distinguia. Nada do judaísmo lhe forneceu um modelo para esse gênero delicioso. Foi ele quem o criou. Posteriormente, com a assombrosa inconsequência característica do pensamento positivista do século XIX e do próprio Renan, ele acrescenta: é verdade que encontramos nos livros budistas parábolas exatamente do mesmo tom e da mesma composição que as parábolas evangélicas, mas é difícil admitir que nisso tenha havido uma influência budista. De fato, a influência budista nas parábolas está fora de qualquer dúvida, e estas, mais do que outra coisa, mostram que Cristo estava familiarizado com os ensinamentos orientais, e em especial com o budismo. Renan geralmente tenta representar Cristo como um homem simples, que sentia muito, mas que pensava e sabia pouco. Renan era apenas expressão do seu próprio tempo e das opiniões da sua época. A qualidade característica do pensamento europeu é que só podemos pensar de maneira radical. Ou Cristo é Deus ou é um homem simples. Pela mesma razão, não percebemos as sutilezas das distinções psicológicas que Cristo introduz nas suas parábolas e nas explicações delas. As explicações das parábolas que Cristo dá aos discípulos não são menos interessantes do que as próprias parábolas.